tem muitos lugares que nos fazem sentir no paraíso. Mas tem um país onde a beleza das águas e a cordialidade e hospitalidade do povo são tão incríveis que os turistas ficam envolvidos em tentações difíceis de resistir. Neste novo vídeo do Mundo Sem Censura, vamos conhecer mais sobre Chipre, um dos países mais fascinantes do mundo. A ilha onde a deusa Afrodite surgiu nua para conceder a juventude eterna, um poder que ainda parece durar nos seus habitantes, já que tanto os homens quanto as mulheres são conhecidos pela sua beleza natural, com traços orientais, pele bronzeada e corpos curvilíneos. Um paraíso também fiscal, com uma vida noturna agitada, onde as festas da espuma e a conexão especial com os turistas fazem com que quem visita o país fique encantado com sua magia. Chipre é também um dos países com mais praias azuis do mundo e tem curiosidades únicas, como possuir um lago que fica rosa apenas quando ocorre um milagre natural, que você conhecerá mais adiante. Ter dois países dentro do mesmo território, poder desfrutar da neve e da praia em poucas horas, ou não ter trens. Realidades fascinantes que você logo descobrirá que tem a ver com o fato de ser conhecida como a Ilha dos Gatos, devido à enorme presença desses animais, descendentes de um exército felino que uma imperatriz importou de países vizinhos para exterminar uma praga de cobras venenosas que invadiram a região e ameaçavam seus habitantes. Com vilarejos fantasmas onde carros e prédios permanecem congelados no tempo, e com um mar que esconde o chamado Titanic do Mediterrâneo, um enorme navio que afundou com mais de 100 caminhões a bordo. Preste atenção e não perca este vídeo, porque a gente garante que você vai se surpreender ao descobrir Chipre com a gente. Vamos começar! No coração da Europa, escondida entre as águas de um dos mares mais bonitos do planeta, fica Chipre, uma ilha que parece saída de um conto antigo, um lugar onde a mitologia, a natureza selvagem e a hospitalidade se entrelaçam para formar uma nação que cativa quem a descobre. Esta terra, banhada pelo sol, ergue-se no Mediterrâneo Oriental, num ponto estratégico onde continentes, culturas e civilizações se encontram há milênios. Chipre está dividida entre a República de Chipre e uma zona controlada pela Turquia, resultado de sua complexa história recente e problemas com sua vizinha Turquia. Esta ilha está estrategicamente localizada no Mediterrâneo, fazendo fronteira ao norte com a Turquia, a oeste, a apenas algumas horas de barco, com a Grécia, e a leste, muito perto de suas costas, com a Síria e o Líbano. Como você pode imaginar, suas águas estão entre as mais bonitas do planeta, e sua história e lendas entre as mais enigmáticas do mundo. Apesar de sua importância geográfica, Chipre mantém uma baixa densidade populacional. Isso foi fundamental para que grande parte de seu território permanecesse intacto, com paisagens virgens, praias cristalinas e espaços naturais que parecem parados no tempo. Um dos exemplos mais impressionantes dessa beleza natural é o Lago Salgado de Larnaca, famoso por um milagre que acontece em certas condições específicas, quando suas águas ficam com uma cor rosa intensa. Esse fenômeno é causado por uma combinação única de micro-organismos, como as algas do Naliella salina e a alta concentração de sal na água. Quando a luz do sol incide sobre o lago, essas algas produzem um pigmento avermelhado que transforma a água em um espetáculo visual fascinante. Essa mudança de cor não só impressiona os visitantes, mas também atrai um monte de flamingos rosa, que chegam todo ano para se alimentar dos pequenos crustáceos e algas que crescem nesse ambiente salino único no mundo. A presença dessas aves incríveis dá um toque mágico e vivo a uma paisagem que já é extraordinária. O curioso e misterioso é que o lago nem sempre fica rosa. Depende do equilíbrio perfeito entre a temperatura, a salinidade e a luz do sol, pelo que este milagre natural pode parecer imprevisível, tornando cada visita única e especial. A origem do nome Chipre está bem ligada à sua história. Vem do latim Chipre, que tem a ver com a palavra cobre, algo que, embora hoje não pareça tão óbvio, tem a ver com o fato de que, na antiguidade, essa ilha era uma das principais fontes desse metal, essencial para a economia e a tecnologia das civilizações antigas. Durante séculos,
Chipre foi um caldeirão de culturas e povos. Gregos, fenícios, romanos, bizantinos, venezianos e otomanos passaram por estas terras, deixando um legado cultural e arquitetônico que ainda hoje é visível. Um dos exemplos mais impressionantes dessa herança é a cidade medieval de Famagusta, especialmente sua fortaleza de Otelo e as muralhas que cercam a cidade velha. Essas imponentes muralhas e torres foram construídas pelos venezianos no século XVI para se protegerem dos ataques otomanos. Uma magnífica demonstração da engenharia militar daquela época que reflete a importância deste belo país. O que é fascinante é como as técnicas de construção renascentistas foram combinadas com a arquitetura local, criando um sistema defensivo que resistiu a vários cercos e ainda hoje está quase intacto, tornando-se um testemunho vivo da história e da resistência de Chipre. Uma lenda que acompanha Chipre desde suas origens é a de Afrodite, a deusa grega do amor e da beleza. Dizem que a deusa surgiu nua das águas do mar em uma formação rochosa chamada Rocha de Afrodite, ou Petra Tou Romiou, localizada na costa sudoeste da ilha, perto da praia que leva seu nome. Segundo o mito, este lugar sagrado concedeu à deusa o dom da juventude eterna e da beleza. Esta história não só envolve Chipre num halo de mistério, como muitos cipriotas, e também estrangeiros e turistas, ainda hoje se banham nestas águas, na esperança de absorver um pouco desse poder mágico e rejuvenescedor que a lenda promete. A beleza e a vitalidade que cercam esse mito parecem se refletir na aparência radiante dos seus habitantes. Os homens e mulheres cipriotas são conhecidos pela pele bronzeada, olhos amendoados, traços orientais e corpos harmoniosos. Essa beleza natural, combinada com o caráter hospitaleiro e alegre, faz com que qualquer pessoa que visite a ilha se sinta bem-vinda e conectada a um lugar realmente especial. Em Chipre, tanto o seu povo como as suas praias têm uma beleza única, e é por isso que é reconhecido como um dos países com mais praias de águas azuis do mundo, uma distinção que significa que as suas costas mantêm uma qualidade excepcional, com mares limpos e transparentes que refletem vários tons de azul, ou seja, as praias e mares mais bonitos e bem cuidados do mundo. Hoje em dia, Chipre é um destino que combina tradição e modernidade, com cidades que mantêm a essência do passado e outras que oferecem serviços e comodidades do presente. Provavelmente uma das realidades mais complexas e fascinantes que nem todos conhecem, e que tornam esta ilha única, é que ela está dividida em dois países. Essa divisão surgiu a partir de uma série de tensões históricas, culturais e políticas que marcaram profundamente a história recente do país. Para entender melhor, é importante conhecer seus vizinhos e o contexto geopolítico que envolve essa ilha. A divisão de Chipre aconteceu depois dos eventos de 1974, quando a Turquia entrou na ilha depois de um golpe de Estado que queria a união com a Grécia. Esse episódio fez com que a ilha fosse dividida em duas partes: o sul, controlado pela República de Chipre, e o norte, que se autoproclamou República Turca do Norte de Chipre, reconhecida só pela Turquia. A fronteira que separa essas duas zonas é conhecida como a Linha Verde, uma faixa desmilitarizada que não só atravessa o campo aberto, mas também a cidade de Nicósia, a capital do país, dividindo-a literalmente em duas e tornando-a a única capital do mundo dividida entre dois países. Essa fronteira é vigiada por tropas da ONU, cuja missão é evitar confrontos e manter a paz, e se estende por cerca de 150 quilômetros ao longo da ilha, dividindo literalmente o país em dois. Uma curiosidade dessa fronteira é que, em algumas áreas, a passagem de um lado para o outro é super controlada, enquanto em outras, tem pontos específicos chamados checkpoints, onde os moradores e visitantes podem passar depois de mostrar a documentação. Nos últimos anos, o trânsito ficou mais fácil, o que permitiu um certo contato e convivência entre as duas comunidades, embora a divisão política continue. Uma curiosidade bem ligada a essa divisão afeta o mercado imobiliário no norte de Chipre. É uma realidade que todo turista ou pessoa interessada em se estabelecer deve conhecer, já que as propriedades, chalés, casas ou apartamentos
Nessa área costumam ter preços significativamente mais baixos do que no resto da ilha, o que, à primeira vista, pode parecer uma oportunidade muito atraente para quem quer comprar uma casa ou investir. No entanto, existe uma restrição importante no norte de Chipre. A compra de imóveis é proibida para estrangeiros e também para muitos cipriotas, devido a disputas legais sobre a propriedade e a falta de reconhecimento internacional desta parte da ilha. Isso cria um cenário complicado. Muitos turistas chegam atraídos não só pela beleza natural e hospitalidade do norte de Chipre, mas também pelas vantagens fiscais que a ilha oferece, além do ambiente único, das festas e da beleza do povo. Mas é importante lembrar que investir em imóveis lá não é tão simples nem legalmente seguro quanto em outras partes de Chipre. Por isso, quem planeja se mudar ou investir deve se informar bem e estar ciente dessas particularidades, para evitar surpresas. Apesar de seus atrativos, o norte de Chipre apresenta restrições importantes, como a impossibilidade de comprar um imóvel sem o risco de perdê-lo posteriormente, se certos requisitos legais não forem cumpridos. Em Chipre, apesar dessa separação física e política, a vida continua fluindo em ambos os lados, com comunidades que mantêm sua cultura e tradições, mas também com esperanças e esforços constantes para encontrar uma solução pacífica e duradoura que unifique a ilha. Essa separação não só dividiu fisicamente uma ilha, mas também deixou uma marca profunda em sua paisagem, sua história e seus habitantes. Uma das consequências mais impactantes e, ao mesmo tempo, inquietantes foi o surgimento de verdadeiras cidades fantasmas no norte do país. Áreas inteiras que antes fervilhavam de vida ficaram completamente vazias de um dia para o outro, como se o tempo tivesse parado. O exemplo mais impressionante é o de Varosha, em Famagusta, uma cidade costeira que, até 20 de julho de 1974, era um dos destinos turísticos mais luxuosos e cobiçados do Mediterrâneo Oriental. Suas praias de areia branca, hotéis de luxo e ruas animadas recebiam celebridades e turistas de todo o mundo. Diziam que era o lugar preferido de estrelas como Brigitte Bardot ou Elizabeth Taylor, para fugir da agitação do resto da Europa. Mas tudo mudou em questão de horas. Após a intervenção turca, Varosha foi cercada, totalmente evacuada e declarada zona militar fechada. Os moradores fugiram, deixando para trás pertences, veículos, lojas e casas. Desde então, a cidade permanece congelada, como se o tempo não tivesse passado. Hoje, Varosha é uma cidade fantasma real, visível do lado turco, mas durante décadas foi completamente inacessível. De longe, ainda se podem ver os esqueletos dos antigos hotéis, as janelas vazias, os carros enferrujados nas ruas e a vegetação reclamando pouco a pouco cada canto. É um lugar onde se misturam a nostalgia e o surreal, despertando uma mistura de fascínio e tristeza entre aqueles que conseguem se aproximar. Uma das curiosidades mais inquietantes é que, durante anos, os relógios da cidade pareciam estar parados no tempo. Nas vitrines ainda se vêem manequins vestidos com roupas da moda dos anos 70, e cartazes promocionais de espetáculos ou anúncios continuam pendurados nas paredes como se esperassem pelo público que nunca voltou. Se você está gostando dessa viagem por Chipre e descobrindo lugares como Varosha, curta este vídeo para nos motivar a continuar criando conteúdo como este. Obrigado. Nos últimos anos, parte da cidade foi parcialmente reaberta, embora o acesso continue muito limitado e cercado por tensões políticas. Varosha se tornou uma cápsula do tempo, um lugar onde o passado ficou preso sem aviso prévio e cuja história continua sendo escrita enquanto permanece como um dos espaços mais misteriosos de todo o Mediterrâneo. Apesar de realidades como essas, Chipre soube manter sua identidade cultural e seu apelo como destino turístico, com comunidades que preservam tradições centenárias e uma cordialidade que vai além das fronteiras. E se tem algo que se destaca tanto quanto suas paisagens e praias, é o seu povo. Os cipriotas, tanto homens quanto mulheres, têm uma beleza natural que parece ter sido esculpida pelos deuses. Muitos moradores atribuem isso à sua conexão ancestral com Afrodite, a deusa do amor e da beleza, que, segundo a mitologia, surgiu das espumas do mar na costa de Pafos.
um lugar onde ainda é possível visitar a lendária rocha de Afrodite, conhecida como Petra tu Romeo. Segundo a lenda, quem se banha nessas águas recebe o dom da juventude e beleza eternas. Por isso, todo verão, tanto os moradores locais quanto os turistas mergulham nas águas cristalinas na esperança de absorver um pouco do poder que, segundo dizem, ainda habita a região. E a verdade é que a água cipriota deve ter algo especial, porque seus habitantes parecem sempre radiantes, com a pele naturalmente bronzeada pelo sol mediterrâneo e traços que misturam o oriental e o europeu. Os cipriotas transbordam carisma, alegria e hospitalidade. Eles são conhecidos por seu caráter acolhedor, sempre dispostos a compartilhar uma refeição, uma história ou uma festa. Essa cordialidade também se reflete na vida social, principalmente nos meses de verão. No verão, a vida noturna cipriota explode em luzes, música e diversão. Cidades costeiras como Ayia Napa ou Limassol são famosas pelas suas boat parties, festas em iates onde se dança ao ritmo do mar, e pelas suas fiestas de la espuma, autênticos carnavais de verão onde se misturam jovens de todo o mundo que se divertem em biquíni e com pouca roupa, em locais cheios de espuma ao ritmo da música e danças sensuais. A combinação de beleza natural, calor humano e ambiente festivo tornou Chipre um destino muito procurado não só por turistas, mas também por quem procura uma nova vida. E não só pelo sol ou pelo mar, mas por algo muito mais prático. Chipre é um dos paraísos fiscais mais interessantes da Europa. Este país oferece uma tributação muito vantajosa para autônomos, empresas e residentes estrangeiros. Por exemplo, em comparação com países como a Espanha, onde a taxa de imposto pode facilmente ultrapassar os 47%. Em Chipre, os impostos sobre as sociedades situam-se em torno dos 12,5%, um dos mais baixos de toda a União Europeia. E isso não é tudo. Não se pagam impostos sobre dividendos estrangeiros em muitos casos. E existem sistemas especiais para nômadas digitais e empreendedores. Obter a residência é, além disso, um processo acessível. Com um investimento mínimo, ou estabelecendo um negócio, é possível obter a residência em menos de 3 meses, o que tem atraído investidores, trabalhadores remotos e aposentados de todo o mundo. Um verdadeiro imã para quem foge do que muitos chamam de infernos fiscais. É claro que, embora seja um paraíso para os negócios, também é para quem valoriza a tranquilidade e a beleza, porque, ao contrário de outros países fiscais mais sombrios ou impessoais, Chipre oferece uma qualidade de vida invejável. Praias paradisíacas, segurança, gastronomia, cultura e mais de 300 dias de sol por ano. Chegados a este ponto e antes de conhecer as curiosidades mais impressionantes deste país, aproveitamos para perguntar: gostaria de curtir Chipre, suas festas ou suas mulheres? Ou você se sente mais atraído por suas praias e vantagens fiscais? O que mais te impressionou neste país? Pause o vídeo e deixe seu comentário. Você sabe que essa é a melhor maneira de apoiar o mundo sem censura, para que continuemos trabalhando todas as semanas para trazer a você conteúdos tão interessantes como este. Então, obrigado. E se ainda não o fez, inscreva-se no canal e ative a campainha para não perder nossos próximos vídeos. Estamos preparando mais destinos igualmente impressionantes. Se há algo que surpreende quem chega pela primeira vez a Chipre, é a quantidade de felinos que vagueiam pelas ruas, portos e campos. Não é por acaso. A ilha é conhecida como a Ilha dos Gatos. Diz a lenda que, no século IV, a imperatriz Helena, mãe do imperador Constantino, viu como as cobras venenosas tomavam conta da península de Acrotiri. Para salvar os monges que viviam lá, ela mandou trazer centenas de gatos do Egito e da Síria. Assim que os felinos chegaram, eles começaram uma batalha silenciosa contra as cobras e, com o tempo, conseguiram mantê-las afastadas. Até hoje, o mosteiro de São Nicolau dos Gatos se orgulha do seu exército felino. Os cipriotas garantem que há mais gatos do que pessoas, e não é difícil acreditar. Você vai ver gatinhos cochilando ao sol nos cais de Larnaca, passeando entre ruínas romanas ou vigiando as varandas das tabernas. A convivência é tão antiga que os moradores locais afirmam que os gatos trouxeram boa sorte e prosperidade para a ilha.
O curioso é que, apesar da fama das cobras, hoje elas quase não são vistas em áreas turísticas. Em contrapartida, os gatos se tornaram um símbolo vivo da hospitalidade cipriota, dispostos a compartilhar a mesa, a sombra e o ronronar com qualquer viajante. Mas há outro tesouro, líquido e âmbar, que reivindica a longa história de Chipre. Estamos falando da Comandária, o vinho com o nome mais antigo do mundo que ainda é produzido. Sua história remonta a quase 3.000 anos, quando já era elaborado nas terras altas próximas às montanhas de Troodos. Este vinho doce, espesso e de sabor intenso, é elaborado com uvas colhidas tardiamente e secas ao sol. Era tão apreciado na Idade Média que Ricardo Coração de Leão o chamou de o vinho dos reis e o rei dos vinhos, durante seu casamento em Limassol no século XII. E embora o Comandaria seja um dos segredos mais bem guardados do país, há outro que dorme sob suas águas, envolto em mistério e ferrugem. O conhecido como o Titanic do Mediterrâneo. Este navio, cujo nome real é Zenóbia, era um enorme ferry sueco que naufragou em 1980, ao largo da costa de Larnaca, durante sua viagem inaugural. O Zenóbia levava a bordo mais de 100 caminhões carregados de mercadorias, o que tornou seu naufrágio um dos 10 mais fascinantes do mundo para mergulho. Seu tamanho é comparável ao de um prédio de vários andares, e sua estrutura permanece surpreendentemente intacta. Atrai mergulhadores de todo o planeta que mergulham para explorar seus corredores fantasmagóricos e cabines abandonadas. Se você quiser visitar o Zenóbia ou qualquer um dos segredos submersos do país, tem uma coisa que você precisa saber. Não dá para chegar de trem, e não é por falta de conexões, mas porque não tem nenhuma linha ferroviária em toda a ilha. Chipre é um dos poucos países da Europa que não tem trens, o que é surpreendente para muitos viajantes. Mas o que não falta é sol. Com mais de 300 dias de sol por ano, Chipre é um dos lugares mais luminosos do planeta. O clima é tão particular que, em certos meses do ano, você pode curtir a neve e a praia com apenas 1 hora de diferença. A pista de esqui do Monte Olimpo, nas montanhas de Troodos, permite esquiar em janeiro ou fevereiro. E descendo apenas alguns quilômetros, você pode estar tomando sol na praia de Limassol ou nadando nas águas turquesa de Ayia Napa. Essa mistura quase mágica de contrastes climáticos é só mais uma amostra da diversidade dessa ilha. E assim, entre ruínas antigas, vinhos milenares, cidades divididas, recordes históricos e navios naufragados, Chipre se revela como um dos destinos mais fascinantes do Mediterrâneo. Um lugar onde a história se mistura com a lenda e o cotidiano com o extraordinário. Se você chegou até aqui, com certeza gostaria de saber como chegar a Chipre e aproveitar ao máximo suas praias, suas festas ou suas lendas. É por isso que, no Mundo Sem Censura, pesquisamos isso em detalhes para que você saiba como chegar e aproveitar ao máximo este belo país. Para quem está saindo da América, o normal é voar para Londres, Atenas, Istambul ou Dubai e fazer conexão de lá para Larnaca ou Pafos, os 2 aeroportos internacionais da ilha. Quem está saindo de qualquer cidade europeia tem ainda mais facilidade. Tem muitos voos diretos, sazonais e de baixo custo. A maioria dos visitantes, incluindo cidadãos da União Europeia, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá e boa parte da América Latina, não precisa de visto para a República de Chipre, se a estadia for turística e não ultrapassar 3 meses. Na zona norte, controlada pela Turquia, eles dão um carimbo grátis na chegada. Em termos de bolso, Chipre é acessível. Um jantar para 2 em uma taberna tradicional custa cerca de $40 americanos, enquanto um quarto duplo em um hotel de gama média varia entre 80 e 120 euros, dependendo da época do ano. Além de ser simpático com o viajante, Chipre figura ano após ano entre os países mais seguros do planeta, graças aos seus baixos índices de criminalidade, seu forte senso comunitário e a presença constante da polícia turística. Uma vez lá, a lista de lugares imperdíveis é longa, mas vale a pena começar pela Nice Beach, em Ayia Napa, Fig Tree Bay, em Protaras, e Coral Bay, em Pafos. 3 praias de areia clara e águas turquesa premiadas com bandeira azul.
Acrescente os mosaicos romanos de Curion sobre o penhasco e a cidade murada de Nicósia, e você terá um mosaico perfeito de cultura, história e natureza para transformar suas férias em uma lembrança eterna. E se você gosta de vida noturna, o epicentro da agitação de verão é em Ayia Napa, onde as boat parties com DJs internacionais, coquetéis infinitos e pores do sol em alto mar são quase uma religião. Nas discotecas e clubes, as festas da espuma arrasam todas as semanas durante os meses quentes, misturando ritmos eletrônicos com espetáculos visuais em um ambiente jovem e vibrante. Protaras e Larnaca também oferecem boas opções noturnas. Mas se você procura uma festa sem pausas, Ayia Napa é o lugar que não dorme. Da Mundo Sem Censura, esperamos que este vídeo tenha ajudado você a descobrir e aproveitar Chipre, uma das joias mais fascinantes e, para muitos, desconhecidas do planeta. Se sim, não hesite em deixar um like. É a melhor maneira de nos ajudar a continuar trabalhando para trazer a você, todas as semanas, conteúdos tão interessantes como este. Vídeos como este que você pode ver a seguir, para desfrutar da beleza e das curiosidades de outro dos lugares mais fascinantes do planeta. Clique nele. Você vai gostar.